Muy buenas tardes, un saludo al misionero Miguel Bermúdez Marín y a todos los ministros Muito y boa hermanos y tarde, uma hermanas que saudação ao están missionário Miguel reunidos Bermudes Marim, hoy todos os viernes ministros e 13 de todos os junio de irmãos este año reunidos 2025 hoje, sexta-feira, y 13 de están junho deste ano conectados 2025, a través de los diferentes países e estão conectados al satélite através dos Amazonas diferentes y el países satélite Ultersat 8 com o satélite y Amazonas también e o satélite por Eutelsat internet. 8 e também pela internet. Para hoy tenemos como tema los 40 días de Jesús Para hoje en la temos como tierra tema os 40 antes dias del de Jesus rapto. na Terra antes do Fue rápido. predicado el domingo 3 de abril del Foi pregado 2016 domingo 3 de abril de 2016 em Caiaí, Porto Rico, e ali nos leu o livro dos Atos, do capítulo 1, do versículo 1 ao 11, capítulo 15 e 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículo 3 al 11, del cual vamos a leer aquí ao 11, e vamos ler aqui esa porción de 1 de Corintios 15, essa porção de 1 aos Coríntios 15, capítulo 3, onde nos diz: os he enseñado Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, conforme a Escritura, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras. E que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo a Escritura, e que foi visto por Cefas e depois pelos 11. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem. Aí escreveu mais de 500 irmãos. Depois foi visto por Tiago e depois por todos os apóstolos. E por derradeiro de todos me apareceu também a mim como um abortivo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou. E sua graça para comigo não foi vã, antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então, ou seja, eles assim pregamos e assim havemos crido. A vinda de Jesus à terra, os 40 dias de Jesus na terra antes do rapto. Podem assentar, por favor. Na mensagem Pescando Mar Adentro, que foi pregado pelo Dr. William Soto Santiago, 7 de novembro de 2000, em Talcahuano, no Chile, nos diz assim: Deus deu um sonho ou visão ao reverendo William Branham, onde ele o pôs em um lago, onde o reverendo William Branham estava pescando. Em um lago com água clara como cristal, e tinha muitas trutas, peixes grandes ali. E ele queria pescar peixes grandes, e o anjo lhe disse que lhe ia ensinar a pescar. E ele disse que ele tinha que lançar a sua linha com o anzol bem adentro, ou seja, que tinha que lançar a sua linha bem longe com o anzol, atirá-la bem para dentro, bem dentro. Isso significava lançá-la no lugar mais profundo do lago. E lá estavam os peixes grandes. Porque os peixes grandes estão nas partes mais profundas. E o anjo lhe ia ensinar a pescar. A pesca para conseguir pegar os peixes grandes seria por etapas. Na primeira etapa, apareceria peixes pequenos e depois, na segunda etapa, com o puxão, ou o puxão que ele daria, então os peixes pequenos seguiriam a isca que estava no anzol. E depois os peixes grandes veriam os peixes pequenos seguindo algo e seguiriam atrás dos peixes pequenos. Os peixes grandes seguiriam os peixes pequenos. Agora vejam neste relato que está no livro de Citas. Vamos lá um momentinho, na página 12. Do livro de Citas, que é o parágrafo 97. E temos aqui aberto também o folheto da visita do anjo, que é o magazine, ou o folheto, volume 4, número 2, que é o folheto volume 4, número 2,
que puseram aqui atrás da mensagem ungida do último dia. Essa visão que relata aqui está na página 12 do livro de Citas, na página 97. Vamos a ver aqui onde começamos aqui, onde diz. Vamos ver onde começaremos aqui. Onde diz: eu vi uma mão se movendo na minha frente, do meu lado direito. Aqui no folheto seria a página 74. Eu olhei e vi uma mão se movendo. Estamos na página 12 do livro de Citas. E o parágrafo 97, na coluna do lado direito, para cima, como um pedacinho em cima, como mais ou menos na quarta parte, de onde eu comecei a ler. E eu vi uma mão se mover na minha frente, do meu lado direito, e ao assim fazer, ou seja, no lado direito que estava, e aqui no folheto, do lado esquerdo escreveu, o anjo do lado direito. E isso é algo muito importante. O anjo sempre aparece do lado direito. E ao assim fazer, parecia que eu ia a outra dimensão ainda mais alta. Eu não conseguia ouvir a Meda, minha esposa, lá no quarto. Do lado direito, no folheto, desenhou uma pedra angular e as eras, e a sétima era. Eu estava de pé do lado de um lago tão lindo e eu nunca tinha visto uma água tão cristalina em minha vida. Primeiro, quando eu comecei no ministério, 9 anos passados, eu vi uma visão e eu estava pegando peixes, mas os peixes tinham manchas grandes de branco e negro neles e não se via bem. E não os via bem, mas nesta visão eu olhei na água cristalina trutas brilhando, grandes e lindas, e o lago era extremamente grande. Em volta havia centenas e centenas de ministros pegando os peixes pequenos. No meu coração eu disse: eu sou um pescador tão bom quanto eles e talvez até melhor do que eles. Aqui no folheto ele desenhou uma estrela de Davi. Eu queria pegar os peixes grandes. Eu queria pegar um peixe bonito e grande. Eu comecei a preparar a minha linha e o anzol. Nesta versão aqui fala, eu queria pegar os peixes grandes e bonitos. E então comecei a preparar a minha linha e o anzol. Aí do lado esquerdo desenhou uma estrela de Davi no lado esquerdo. E no livro de Citas, do lado esquerdo escreveu 153 peixes. E a escritura de João 21, 11. Então, do meu lado direito veio a mesma voz do anjo do Senhor, que tinha falado comigo desde que eu era um menino, dizendo: eu te ensinarei a pescar. Eu te ensinarei a pescar, mas você deve guardar silêncio. Não digas nada a respeito. Aqui no folheto ele disse: então, do meu lado direito, por trás, veio a mesma voz do anjo do Senhor. Do lado esquerdo, aqui no folheto, ele escreveu: o anjo do Senhor, lado direito. E me disse: segura o teu anzol. Então eu segurei, ele me disse: agora, para pescar os peixes grandes, você tem que ir lá onde a água está funda. Então eu girei a minha linha com toda a força e joguei bem longe. Ele falou: bem feito. Aqui no livro de Citas, do lado direito, ele desenhou uma estrela de Davi e para cima escreveu:
grandes hoy. Os peixes grandes hoje. En la tercera 2 etapa, pontos. Na terceira etapa. en la pesca final, Na pesca final. 2 puntos. 2 pontos. El pescador, los, coma, el O pescador, vírgula, pescador, pescador. ele toma pescador. Yo me volteé, arrojé con toda mi fuerza. Eu agirei e joguei com toda a minha força, e a linha foi em sua distância máxima, e ele falou, isso está bom. Ao anzol afundar até o fundo quase até o fundo da água cristalina, ele disse, agora, primeiro você dá um puxão lento e atrai a atenção dos peixes pequenos. No folheto aqui ele disse, comece a puxar devagarzinho para atrair a atenção dos peixes pequenos. Então eu puxei mais rápido para que os peixes pequenos não pudessem agarrar. E os peixes maiores vêm perseguindo quando virem que os peixes pequenos estão seguindo a isca. E disse, fica quieto, não fala para ninguém nada disto. E para a terceira etapa, segura bem a tua linha. Estás preparado para a captura. E eu disse, entendo. Do lado esquerdo ele escreveu, a terceira etapa para os peixes grandes. Isso aí é do folheto. Para que vejam aí a tradução que está aqui. Aqui no livro de Citas diz, agora primeiro dá um puxão lento e atrai a atenção dos peixes pequenos, e depois dá um puxão rápido e puxa o anzol para longe deles. E os peixes grandes vão seguir quando virem os peixes pequenos. Quando eles virem os peixes pequenos seguindo. E disse, guarda silêncio e não fala nada a respeito a ninguém. Para o terceiro puxão, mantenha a sua linha firme e você já está preparado para a pesca. Aí do lado direito, no livro de Citas, desenhou 2 estrelas de Davi. Eu vou ler. Vou ler no folhetinho agora. Todos os ministros aproximaram e falaram, irmão Bran, nós sabemos que você pode pegar os peixes. Você consegue pescar os peixes. Ele desenhou a estrela de Davi do lado direito. Eu falei, sim, eu sei como fazer. Então comecei a explicar o mesmo método que foi dito a mim pelo anjo do Senhor. Eu fiquei tanto animado mostrando aos ministros como pescar, que eu puxei o anzol completamente para fora da água, pegando um peixe do tamanho da isca, e parecia que a pele do peixe estava estendida sobre o anzol. E eu disse, agora como eu vou tirar esse peixe? E o anjo do Senhor veio caminhando por trás do meu lado direito, viram? Aí ele escreveu novamente, lado esquerdo, o anjo pelo lado direito. E veio diretamente na minha frente, o mesmo que eu sempre vi, um homem alto e forte, como o tamanho de um homem de 100 quilos. Aqui no livro de Citas, do lado direito, ele escreveu, o anjo, 200 libras. Braços grossos, vestido com um manto branco e descalço, cabelo escuro. Ele olhou diretamente no meu rosto e disse, exatamente o que eu te falei para não fazer, você fez. E eu pensei, agora esse é o meu fim. Do lado direito aqui, do livro de Citas, ele escreveu também, em cima, onde ele escreveu o anjo, 200 libras, aí ele escreveu, cabelo escuro e pele triguenha, ou seja, pele cor de oliva. Ele olhou diretamente no meu rosto e disse, exatamente o que eu te falei que não fizesse, você fez. Aí eu pensei, esse é meu fim. Ele disse, a primeira vez que eu te disse que puxasse devagarzinho e que ficasse quieto a respeito, foi quando eu te dei a entender as enfermidades das pessoas, quando elas colocavam as mãos delas sobre a tua segunda etapa, quando eu te disse que puxasse mais rápido e que guardasse silêncio a respeito, foi quando eu te dei visões para saber o segredo do coração das pessoas. E enquanto você predizia o que eu te disse, eu fazia exatamente o que eu te disse. E em vez de ficares quieto a respeito dessas coisas, você subiu à plataforma e deu um espetáculo público a respeito desses dons divinos. Veja que você causou uma multidão de personificadores carnais.
Aí, irmão, ele escreveu do lado esquerdo no folheto, cuidado. Ele escreveu, cuidado. Aqui no folheto, na página 13, em cima, aí ele escreveu, o anjo era o que dava as visões. Eu estou lendo o folheto, do folhetinho. E eu comecei a chorar e disse, Senhor, eu estou envergonhado por ter feito isso. A linha estava toda embaraçada em volta dos meus pés. Eu tinha um anzol na minha mão e eu estava chorando. E eu comecei a esticar a linha com os dentes para tentar desembaraçá-la. E ele olhou para mim severamente e me disse, você não deixa a tua linha embaraçar num tipo de tempo como esse. Aqui no livro de Citas, não deixa embaraçar a sua linha nesse tipo de tempo. Disse, eu vou fazer um esforço para não embaraçá-la novamente. Carinhoso Senhor. Então parecia que eu entrava em outra dimensão, uma dimensão ainda mais alta. Aqui no livro de Citas, ele escreveu pentecostal. A linha de pescar que eu tinha na minha mão se converteu em um cardaço de sapato. No livro de Citas, ele escreveu cardaço. E desenhou uma pedra angular e as eras e colocou uma seta para a sétima era, como de meia polegada de grossura. E eu estava segurando um sapato de criança que tinha um buraquinho para um cadastro como de uma polegada de diâmetro. Eu estava tentando meter esse cordão de meia polegada em um buraquinho de 1/8 de polegada. E tinha quebrado bastante fios do cadastro. E o anjo do Senhor ainda estava na minha frente e me perguntou firmemente, mas de uma forma carinhosa também, o que você está tentando fazer? Do lado esquerdo, desculpem, do lado esquerdo ele escreveu o anjo do Senhor. E veja onde fala, o que você está tentando fazer? Isso aí ele circulou bastante. Aqui no livro de Citas, onde fala sapato de criança, ele escreveu pentecostais. Em cardaço ele escreveu aí cardaço. Do lado esquerdo, onde fala o anjo do Senhor, do lado esquerdo ele escreveu o anjo. Ele respondi, eu estou tentando meter esse cadastro no sapato. Ele disse, o cordão está do lado contrário. E nós já lemos no desenho uma pedra angular e as eras, a sétima era das eras e a pedra angular. Ele desenhou a sétima era, ou seja, aí na linha. E o cadastro estava ao contrário. A parte grossa do cordão ele está colocando para a sétima era e a ponta, o ladinho do cadastro que tem a pontinha de metal, que entrava com facilidade, aí ele colocou para a pedra angular. Eu olhei da outra ponta do cadastro e eu vi que ela estava reduzida e tinha uma ponta de metal que entrava facilmente no buraquinho. E eu falei, Senhor, me perdoa, eu não percebia que eu estava usando a ponta errada. Ele disse, não podes ensinar às crianças coisas sobrenaturais sem causar comparações carnais. E aqui no livro de Citas ele escreveu pentecostais. Do lado esquerdo para cima escreveu também sapatinho, meninos pentecostais para cima. Depois eu percebi que eu entrei a uma dimensão ainda mais alta. Aqui no folheto desenhou uma pedra angular e as eras e uma seta para a pedra angular. E no livro de Citas, em uma dimensão ainda mais alta, e ele escreveu a era da pedra angular. E desenhou uma pedrinha angular do lado direito.
E do lado esquerdo também desenhou outra pedrinha angular e colocou duas setas assim, assinalando-a. Eu estava de pé no ar sobre a maior carpa ou tenda que eu jamais tenha visto em minha vida. Eu estava em cima das pessoas com a plataforma embaixo de mim. Eu terminava de pregar e tinha feito o apelo, o convite. Aqui no livro de Cita fala, eu tinha terminado de pregar e tinha feito o apelo, o chamamento ao altar. E tinha centenas e centenas de pessoas com suas mãos erguidas, chorando. E eu estava tentando fazer com que meus pés descessem onde as pessoas estavam, mas eu permaneci no ar. Agora vejam na mensagem que vamos estar vendo hoje, aí ele nos fala desta dimensão mais alta e diz que era um lugar, ele disse, depois passou uma dimensão mais alta, onde viu uma grande carpa catedral e o lugar estava cheio, cheio de pessoas que estavam recebendo a Cristo como Salvador. Agora vejam como o nosso irmão William não podia falar abertamente todo o conteúdo da terceira etapa, porque lhe foi dito que não podia dizer nada referente a esse último puxão. Porque essa era a pesca que o irmão Branham queria. Ou seja, pegar os peixes grandes representados nos 153 peixes e colocá-los na era da pedra angular por meio desta manifestação do Espírito Santo operando nesta terceira etapa. Agora vejam como ali tem pessoas recebendo ao Senhor. Claro, é como quando ele dizia em uma porção do livro de Citas, que a pessoa dizia, enquanto nosso irmão Branham está tirando os momentos de descanso, aí em cima ele escreveu, refletindo, porque era o tempo em que Deus estava trabalhando, operando através deste instrumento. E o irmão Branham era o que estava representando esse que estaria realizando essa obra do Espírito Santo por meio desse instrumento. E aqui, as pessoas estavam recebendo a Cristo como Salvador. Durante a dispensação da graça, esse era o trabalho que estava sendo realizado. E era o trabalho que correspondia para que as pessoas recebessem a Cristo como Salvador e fossem batizadas. Agora vejam que aí foi dada a oportunidade, faz o chamamento e as pessoas, vocês vejam, diz que as pessoas estavam com suas mãos levantadas recebendo ao Senhor e recordem que Cristo, Messias e ungido é o mesmo. Agora, para receber o Senhor durante a dispensação da graça, veja que depois já passava a outra etapa dos batismos. Mas neste evento, sob a terceira etapa, quando ele já não está no trono de intercessão, porque ele já saiu do trono de intercessão e está como juiz, e agora está operando através desse novo propiciatório. Então, ali, ele mostra como, depois de receber ao Senhor, aqui ele diz, a quem? O ungido, então já vai para a fila de oração. Não tem batismos na terceira etapa. Os que estão chegando aí vocês veem que entram a essa nova etapa de uma forma nova, que cada vez este mistério está sendo aberto mais e mais nesse tempo final. E os que estão voltando atrás novamente estão indo para a Laodiceia, para a dispensação que já fechou. Estão metidos lá onde está o trono de Satanás. E todos os líderes são enganados pelo espírito do anticristo. Agora, aqui na terceira etapa, mostra que depois deste chamamento, então já passa para a fila de oração. Agora, tudo isso é por etapas. E o que Deus está nos dando hoje, primeiro, é a revelação, o milagre da revelação do sétimo selo, da vinda do Filho do Homem com seus anjos.
tudo irá de uma forma progressiva. Agora veja, continua dizendo. Eu estava em cima das pessoas e a plataforma embaixo de mim. E eu tinha terminado de pregar. Ou seja, que aí ele viu pregação. Aí ele estava representando. Ou seja, que na visão da capa, ele viu um pregador. Portanto, o que a igreja noiva estaria vendo no cumprimento da visão da capa seria um pregador, um instrumento. Eu tinha terminado de pregar e tinha feito o chamamento. E havia centenas e centenas de pessoas com suas mãos levantadas, chorando. E eu estava tentando fazer os meus pés descer aonde as pessoas estavam, mas eu permaneci no ar. Do lado esquerdo ele escreveu, estava em outra dimensão. Aqui no folheto ele escreveu, estava em outra dimensão. Um homem de aparência agradável e de um bom coração saiu na frente das pessoas e disse, queridos amigos, enquanto nosso irmão Branham está repousando, vamos ver se encontraremos rapidinho onde ele escreveu, refletindo. Está aqui mesmo, no livro de Citas. Na página 25, parágrafo 211, que aqui ele está contando novamente essa visão. Aí é que ele disse, na partezinha onde disse, agora faça uma fila de oração enquanto o irmão Branham se prepara. Aí ele escreveu, Elias refletindo. Ou seja, aí o irmão Branham está refletindo a isso que nesta visão está realizando tudo isso. Enquanto nosso irmão Branham está descansando um momento, neste convite tão maravilhoso, faremos uma fila de oração aqui do lado direito. Depois do convite, do chamamento, já passa para a fila de oração. Não vai para batismo em água, não passa para batismo em água, viram? Então vejam o que é o espírito do anticristo tentando enganar os escolhidos de Deus, mas os escolhidos de Deus não serão enganados. Agora, esse é o mistério que ficou fechado até esse tempo final, e esse mistério não foi aberto para não surgir imitadores, personificadores, como aconteceu na primeira e segunda etapa. Então, foi feita uma fila de oração em volta, no interior da capa e do lado de fora, e na rua e ao longo da rua, até onde eu já não conseguia mais ver. Dentro da capa tinha uma lona esticada com a altura de uns 4 pés, uma lona esticada com uma porta nesse cercado de lona. Dentro desse cercado tinha um pequeno quarto quadrado de madeira. No folheto que ele escreveu do lado esquerdo, uma carpa, uma cerca de lona de 4 pés. Uma dama estava na porta da lona e anotando o testemunho de uma dama que estava numa maca. Atrás da maca tinha um homem com muleta e a dama anotou o seu nome. E um homem forte veio e empurrou a dama com a maca através da porta de lona e depois entrou dentro deste quarto pequeno de madeira. Eu vi os sons, os assobio que é produzido pela luz que acompanha meu ministério e vi que se foi de mim ao quartinho. E o anjo do Senhor ainda estava junto a mim, ali no ar. E ele me disse, te encontrarei ali. Eu vi que a mão dele apontava para o quartinho. E ele continuou, essa é a terceira etapa. Eu disse, eu não entendo. Ele respondeu, lá dentro te encontrarei. Aqui no folheto ele escreveu, é o ministério do Senhor em sua segunda vinda. Eu observei e vi aquela daminha doente saindo por uma porta do outro lado do quartinho. Aqui no livro de Citas, no lado direito,
ahí a la Ele derecha también. desenhou uma estrela de Davi do lado direito também. Lado opuesto, o sea, encima ahí escribe del lado opuesto y E encima escribe lado oposto, em a la cima ele derecha. escreveu à direita. Onde fala lado oposto, aí ele escreveu lado direito. Ella se había bajado de la camilla Ela tinha descido da maca e a estava empurrando. E neste livro de citas, ele desenhou exatamente tudo. en dibujo Ele fez desenho de tudo, o quartinho, o púlpito, a plataforma e tudo. Aquele movimento ali. el instrumento Que o es el instrumento que sabría, é o que conocería cómo se llevaría a saberia, cabo todo conheceria como realizar tudo isso, en como posición. tudo isso seria realizado e como colocar tudo na posição. Ella se había bajado de la camilla y le empujaba Ela a una desceu da señora maca e que estava aqui empurrando. para E tomar tinha su uma senhora testimonio, ali una para grabadora anotar de o seu cinta. testemunho em uma gravadora de fita. E lhe perguntou ¿Qué había acontecido en el pequeño lhe cuarto? perguntou o que tinha acontecido no pequeno quarto. E ela respondeu, eu não sei. Ahora arriba me faltó aquí decirles Agora em a cima, ustedes en aqui, este folleto. me faltou dizer a vocês, aqui nesse folheto, Vamos a ver aquí donde vamos ver aqui está escrito, vamos a onde estava escrito. aquí, esto ya lo habíamos también leído, pero para Nós já que quede tínhamos también lido acá isso no aqui, estudio. mas para ficar aqui no estudo Él também, escribe peces ele grandes, escreveu es igual, peixes grande é los igual escogidos, os las vírgenes escolhidos, as prudentes, virgens y los prudentes, 144.000. e os 144 mil. Esses são os peixes grandes. Peces pequeños, Peixes pequenos é igual vírgenes insensatas. às virgens fátuas. Peces grandes es igual, Peixes grande é igual aos escolhidos, as virgens prudentes e os 144 mil. Peixes las vírgenes pequenos, insensatas. as virgens fátuas. Ahora sigue diciendo, Agora continua dizendo. entonces salió el hombre cargando Então sus o homem muletas. saiu carregando as suas muletas e a dama perguntou a ¿Qué le ele había pasado en o el que tinha cuartito? acontecido no quartinho e ele respondeu, eu não sei. El ángel del Señor dijo, O anjo do "Esto no Senhor será una disse, exposición". isto não será um espetáculo público. No livro de cita fala um espetáculo público. A la derecha, E do lado direito desenhou uma estrela de Davi e em cima, aqui no livro de cita, em cima na margem, ele escreveu o quarto do rei. no está escrito en las escrituras. Não está escrito nas Escrituras, nas palavras do nosso Senhor, que quando orares, entra no seu quarto, fecha sua porta e ora ao seu Pai que está en el cielo. em secreto, seu Pai que está secreto. Ele escreveu em cima, no céu. E teu Pai que No seas como ouve secretamente te responderá publicamente. Não faça como os hipócritas que fazem uma exibição pública das coisas, mas entra no seu quarto secreto. Então eu e o anjo do Senhor descemos ao pequeno quarto, e o que ele me falou ali, eu terei que guardar como segredo o restante da minha vida. Aqui no livro de cita, ele escreveu o que ele me disse ali, ou seja, o que ele me disse ali, eu terei que guardar como segredo o restante da minha vida. O irmão Branham falou nesse parágrafo final. E do lado direito, ele escreveu también ahí. quarto, porta, ou seja, câmara e Y a la porta. izquierda, en el folleto, E do lado esquerdo, aqui no folheto, ele escreveu a capa. quinto Elías, segundo E Moisés, o quinto Elias, e segundo Moisés, e segundo Jesus. el Vem? ministerio de Elías, É o de Moisés y ministério de de Jesús, Elias, de Moisés e de Jesus, tiempo final, el o Espíritu que Santo nesse está tempo final operando o Espírito Santo está por medio operando de ese último no mensaje. meio da sua igreja por meio desse último mensageiro dispensacional, Escribe, es el que veja aqui ele escreveu, su segunda é o ministério do Senhor em sua segunda vinda. del Señor. É o ministério do Senhor em sua segunda vinda. Ahora, sigue diciendo en el mensaje que estamos Agora, na mensagem que estamos lendo, continua dizendo, buscando mar adentro. pescando mar adentro. Ahí nos dice, hay un lugar aquí Aí nos disse, aqui tem um lugar que el hermano Branham, vamos a ver, que irmão Branham, vamos ver, en el de la semiente de la serpiente, miren, na ahí, semente da serpente, vejam na página 47. él ahí ya terminando ese mensaje, Já terminando essa mensagem aí, dice, solo tengo que predicar ele la disse, palabra, eu somente tierra tenho que adentro, pregar a palavra. Eu mar adentro, puxei a rede sapos, arañas de mar, e serpientes, dentro y tinha también algunos sapos, aranha, serpente e peces.
alguns peixes também, mas isso depende de Deus decidir. Eu somente puxo a rede. Eu só prego a palavra e puxo para dentro e falo: Senhor, aqui estão todos ao redor do altar. Tu conheces os teus. Tu os conheceste desde a fundação. Eu não sei quem é quem, mas tu sim, assim que isso depende de ti, Senhor. Isso é o melhor que eu posso fazer. Agora eu vou aqui, pesco uma rede, nesse lugar, e eu tenho outro grupo dentro. Isso é tudo que eu posso fazer. Do lado direito ele escreveu a rede e a pesca, e do lado esquerdo escreveu também a rede e seus peixes. Isso é como a parábola de São Mateus, capítulo 13, que a rede enche uma vez cheia, puxa para a beira e recolhe os bons, porque aí vem de tudo. Mas vejam, neste tempo final, na terceira etapa, Deus está pescando esses peixes grandes que o reverendo William Branham não pôde pescar. Tinha de tudo. Mas vocês vejam, são os ministérios de Moisés e Elias que estão fazendo essa separação, essa segregação entre o certo e o errado. Agora que o nosso irmão William continua dizendo nesta mensagem, pescando o mar adentro. Mas ele fez algo onde ficou somente na segunda etapa e não pôde pescar os peixes grandes. Depois passou a outras visões que também tinha a ver com essa pesca milagrosa dos peixes grandes. E em outras visões Deus lhe mostrou, e também de outras formas, mostrou o que será a pesca dos peixes grandes sob a terceira etapa, e tem a ver com a abertura do título de propriedade. Tem a ver com a revelação dos 7 selos, tem a ver com todo esse programa divino que Deus realizará nesse tempo final. Viram? Que tem a ver com o título de propriedade. Sem o título de propriedade, não haverá nem ressurreição, nem transformação. O título de propriedade tem que estar no meio da igreja para primeiro dar a fé do rapto aos escolhidos, para que depois Deus continue realizando a obra nessa terceira etapa, nas demais fases, e logo possa acontecer a ressurreição e a transformação. Mas sabemos todas as coisas que estará sendo realizadas à medida que a terceira etapa vai se desenvolvendo. E um pouquinho mais adiante nesta mensagem diz assim: pela palavra do Senhor correspondente a esse tempo final, está sendo realizada a pesca milagrosa no último dia, mar adentro, na América Latina e no Caribe, e depois será com o povo hebreu. Agora vejam que naquele tempo lá recolheu tudo, como o irmão Branham diz aí. E aí vinha um sapo, vinham aranhas, aranha do mar, serpente, vinha de tudo. Mas aí também estavam os peixes grandes. Mas na terceira etapa, nesse tempo final, que correspondia a ser realizada essa separação, aos anjos ministradores, realizar a separação, os anjos ministradores, que são os ministérios de Moisés e Elias, então com essa rede cheia, puxa para a beira, assentado, recolhe os bons nos cestos e os ruins joga fora. Veja, aqui também nos diz, na mensagem, o poder do Espírito Santo encarnando e operando em sua igreja, que foi pregado pelo Dr. William Souto Santiago em 22 de março de 2009, em Boa Vista, Minatitlán, Veracruz, México. O Dr. William Souto Santiago nos disse, nesta mensagem, assim como vimos através da história bíblica, vimos essa manifestação do Espírito Santo através de véus de carne, no Antigo Testamento, culminou com a manifestação em carne humana em Jesus. Para o último dia, a manifestação do Espírito Santo através de véu de carne culminará em um véu de carne através do qual ele trabalhará e trará a cumprimento todas as coisas que foram prometidas para a sua igreja neste tempo final. E o veremos no cumprimento da visão da capa. Agora, como que o Espírito Santo vinha operando no Antigo Testamento, trabalhando? Através de véu de carne, depois se encarnou na pessoa de Jesus. E disse que para o último dia ele veio de era em era em véus de carne. E cada um realizou sua obra no seu tempo e se foi.
Então, esse Espírito Santo, que na página 134 do livro Os Selos, ele disse, quando esse Espírito Santo viesse encarnado, então aí nós lhe coroaríamos, ou seja, lhe reconheceríamos, veríamos a manifestação do Espírito Santo cumprindo as profecias da visão da capa, que foi o que ele nos falou nessas palavras que ele nos disse, que quando vissem a esse profeta mensageiro do sétimo selo, cumprindo as profecias correspondentes à visão da capa, disse, quando vejam a esse profeta mensageiro do sétimo selo, viram? Aí é que a igreja noiva estaria vendo a esse profeta mensageiro, que é o sétimo selo, a vinda do Senhor, disse. Estarão vendo a vinda do Senhor com Moisés e Elias. Por isso, é o ministério do Senhor em sua segunda vinda, cumprindo as profecias da terceira etapa na visão da grande capa catedral. E aí me verão novamente. Veremos a ele novamente aí, porque aí é que irá ocorrer a ressurreição. Todos que partiram regressarão na ressurreição, mas antes disto, a igreja noiva tem que estar recebendo a fé do rapto por meio do Espírito Santo encarnado neste tempo final. Tão simples assim. Agora vejam na mensagem Os Ungidos do Último Dia, na página 40, ali o reverendo William Branham nos disse, agora procure pelo mundo inteiro e toma cuidado de cada culto, cada seita, cada homem, cada igreja. Eu os encarrego em nome de Cristo que façam isso. Vocês, pregador, eu lhes encarrego que leiam jornais, ou que levem em conta em qualquer parte, lugar que queiram ir, e observa para ver se não está na terra hoje em dia. Então, Mateus 24, 24 é exatamente a verdade. Falsos ungidos se levantarão nos últimos dias e serão profetas falsos e enganarão a muitos. Observa os diferentes tipos enquanto se desenvolve. Vê? Enganarão a muitos. Profetas, plural. Cristos, ungidos, plural. Muitos. Vários. Metodistas, batistas e pentecostais e assim. E alguns que são à parte. Os independentes, esses são os piores. Bem, mas existe só um Espírito genuíno de Cristo. Isto é a palavra encarnada, como ele prometeu. Do lado esquerdo, ele escreveu para cima. A palavra encarnada é o Espírito Santo. Agora vamos passar a outra escritura. Deus tinha tido o suficiente. Aí na palavra encarnada do lado esquerdo, ele desenhou uma pedra angular e as eras e colocou uma seta para a pedra angular. Agora vamos passar a outras escrituras. E Deus tinha tido o suficiente, então estava acabado. A sua insensatez foi manifestada. Observa e recordem que o forro parece igual ao grão de trigo, compreende? Agora, você não poderia dizer lá na era luterana que o talo é o trigo. No entanto, tem a vida. O talo está bem. A vida estava bem no talo, mas recordem que a vida avançava, seguia. Seguiu de Elias a Eliseu. A vida segue avançando. Aí ele escreveu de Elias 1 a Eliseu 2. Do quarto Elias ao quinto Elias. A vida segue avançando. Quando o mensageiro se vai, Deus envia outro mensageiro. Mas recordem, está em outra etapa. Não pode permanecer nessa etapa. Nós não podemos comer uma carniça de outra era. Não podemos comer uma carniça pentecostal, metodista, batista, compreende? Que se tornou carniça, porque nós temos alimento fresco, a palavra desta hora. Do lado esquerdo desenhou uma pedra angular. Recordem que o forro é exatamente o grão de trigo. A folha não se parecia nem a espiga, mas o forro sim se parece. Não parecia Jesus Cristo ser o mesmo ontem e hoje pelo século, lá com Lutero, nem com Lutero, nem com Wesley, mas com os pentecostais sim. E enganariam, se fosse possível, os próprios escolhidos. Do lado esquerdo para cima ele escreveu, enganaria, se fosse possível, até mesmo os escolhidos.
Ali estão as eras, mas recordem, essa igreja pentecostal nos últimos dias era Laodiceia e Cristo tinha sido expulso. O grão, o próprio trigo. Quando ele tratou, recordem, quando ele tratou de se manifestar na terra, na igreja, quando ele tratou de se manifestar na igreja, ele foi expulso. E aqui na parte de baixo deste parágrafo, desenhou uma pedra angular e as eras e uma estrela de Davi em cima da pedra angular. A igreja ainda fala que são ungidos, mas aqui está a palavra, o próprio Cristo. Essa é a palavra ungida, a qual virá. E aí em cima escreveu, Moisés e Elias, a qual virá pelo restante do seu corpo a noiva, os ungidos. Do lado direito para cima escreveu a palavra encarnada. E do lado esquerdo uma pedra angular e as eras e uma seta para a pedra angular. A mesma água que regou o trigo, como falamos há pouco, também rega o joio. Somente os escolhidos predestinados poderão ver a diferença entre eles. Somente os escolhidos poderão ver a diferença entre eles. O qual é o verdadeiro ungido de Deus e poderão ver a diferença entre o trigo e o joio. Vejam também na mensagem Eventos Modernos, esclarecido por profecias. Esclarecido por profecias, na página 24. Aqui o reverendo William Branham nos diz, e vós não me recebestes, virá outro e a ele recebereis. Vocês pegarão suas denominações e seguirão com ela. A Bíblia diz, seguem. Eles foram levantados para encher esse lugar, cegos, nu e não sabem. Igreja, religião, tão ímpio como Caim foi. Faz um sacrifício, faz tudo tal como Abel fez. Mas a ele foi revelado qual era o sacrifício, não fruta do campo, algo para fazer com suas mãos. O crente pode ver a palavra encarnada. E em cima ele escreveu, a palavra encarnada. Os demais não podem fazer. Agora veja quando ele nos falou aqui, disse que culminará em um véu de carne, por meio do qual ele trabalhará e trará a cumprimento todas as coisas que foram prometidas para a sua igreja nesse tempo final, e o veremos no cumprimento da visão da capa. A quem a igreja ia ver? A palavra encarnada. E quem a veria? O crente. O incrédulo não a verá. E não o force, porque o incrédulo jamais verá o verbo, a palavra encarnada. Melhor, zombará, criticará, blasfemará, mas jamais poderá identificar o Espírito Santo. Porque não é semente de Deus, não é um atributo de Deus. Tão simples assim. Continua aqui em Eventos Modernos. O crente pode ver a palavra encarnada. Em cima escreveu a palavra encarnada. Os demais não podem fazer. Todos aqueles israelitas, depois que viram a Moisés fazer aquilo, e os trouxe ao grande concílio, onde seria realizado, todos falaram, iremos com Balaão, porque pensamos que o Dr. Balaão está certo, ele é mais preparado, mais instruído e tudo assim que iremos com ele. E Deus nunca os perdoou. Do lado esquerdo ele escreveu Balaão, e Deus nunca os perdoou. Ele os destruiu ali mesmo no deserto, e Jesus disse, eles nunca virão, não haverá nenhum salvo deles. Eles falaram, nossos pais comeram maná no deserto por 40 anos, e Jesus disse, todos estão mortos, eternamente separados de Deus, todos estão mortos. Com certeza, porque eles ouviram um erro. E isso é o que alguns estão seguindo, esses falsos ungidos, falsos cristos, falsos profetas, estão ouvindo um erro. Quando Moisés, o vindicado de Deus, e ungido para lhes mostrar o caminho à terra prometida, e eles tinham vindo bem até aquele lugar, mas depois eles não continuaram com ele. Agora os crentes podem vê-lo, mas os incrédulos não podem ver isso vindicado, vem? Aí do lado esquerdo ele escreveu,
Os crentes podem ver a palavra encarnada vindicada. A palavra encarnada fazendo o quê? Cumprindo as profecias da terceira etapa. Viram como tudo é simples? E na frente ele escreveu os crentes e em cima escreveu genes de Deus. Se não são crentes, não tem um gene de Deus, uma semente de Deus, são incrédulos. São descendentes de Caim, da serpente antiga, que é diabo Satanás. Os crentes podem ver Deus encarnado. Em cima ele escreveu a palavra prometida. Podem ver a Deus encarnado hoje. Os outros não. Vem? Os crentes podem ver a Deus encarnado hoje. Os outros não. E em cima dos crentes, os crentes ele escreveu gênero de Deus. E em cima onde fala podem ver a Deus encarnado, aí ele escreveu a palavra prometida. Agora, através desta manifestação, é que o mundo seria julgado. Porque, vejam, na mensagem Parados na Brecha, na página 6, nesta mensagem aqui nos diz, o reverendo William Branham nos diz, mas se ele não julga por nenhuma igreja, em minha opinião, porquanto tem muita diferença e confusões demais, mas Deus julgará. A Bíblia diz que ele julgará o mundo por Jesus Cristo, ou seja, pelo ministério de Jesus. Agora, isso é bíblico, e a Bíblia diz que no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, e a palavra se encarnou e habitou entre nós. Ele é o mesmo ontem, hoje e pelos séculos, assim que ele é a palavra. E isto é Cristo em forma de letra, e essa aqui é Cristo em forma de letra. E no livro do Apocalipse para os católicos e Revelação para os protestantes, no capítulo 22, quando esse livro já terminou, o próprio Jesus disse, se alguém tirar uma palavra ou acrescentar uma palavra a este livro, Deus tirará sua parte do livro da vida. Assim que o motivo, como cremos isso, é falar somente reticência. Ele poderá fazer coisas que não estão escritas aqui, nós sabemos disto, mas enquanto nós ficarmos exatamente com o que está escrito, tudo estará bem. Agora vejam isso que é muito importante. Ele poderá fazer coisas que não estão escritas aqui. E qualquer um poderia dizer, então me mostra onde ele disse que a porta foi fechada. Mas foi falado e foi dito. Foi falado pela boca do que tinha que falar. O que acontece é que não identificaram o que é essa manifestação do sétimo selo na Terra, tão simples assim. Mas vocês vejam que tudo seria realizado de uma forma para que esses mesmos que estão atacando não façam imitação e não comecem a imitar e a personificar, senão que mais bem estejam todos confundidos e não saibam e então começam a falar um erro. Um erro que várias pessoas ou algumas pessoas seguiriam, mas os escolhidos não seriam enganados. Ele poderá fazer coisas que não estão escritas aqui, nós sabemos isso. Agora aí ele escreveu, Deus julgará o mundo por Jesus Cristo. Os profetas são o juiz de Deus, ou juízo de Deus. Na frente ele escreveu, Deus julgará o mundo pela palavra encarnada. Escreveu também atrás, Deus julgará o mundo por Jesus Cristo, a palavra encarnada. Porque Deus sempre trabalha através de carne humana. Agora, um dos juízos, vejam, que muitas pessoas terão, vejam, na página 19 da mensagem A União Invisível da Noiva de Cristo, aí o reverendo William Branham nos disse, mas agora observa o que Hollywood elevou as coisas virtuosas das nossas mulheres. Eu estava sentada aqui olhando uma anciã amada, a irmã
Sherander. E muitas das mulheres aqui atrás, a irmã Moore aqui, mulheres mais velhas, que se lembram de uns quantos anos atrás, se a mãe delas ou elas tivessem saído na rua da forma que alguma dessas mulheres caminham hoje em dia e membros de igreja, eles teriam trancado essas mulheres por estar loucas e diria elas esqueceu de colocar a saia. Bom, se naquele momento era loucura, agora é loucura. Aí escreveu Apocalipse 11, do 12 ao 17 e 9, do 1 ao 21. Observe os assassinatos e coisas que estão acontecendo agora no mundo. Loucura. A coisa completa vem a cumprir em revelação. Pode ser que chegaremos a isso nesta semana. E leia o Apocalipse 11, do 12 ao 17, e também o Apocalipse 9, do 1 ao 21, e aí verão todas essas coisas horríveis. Pode ser que chegaremos a isso nesta semana, onde essas coisas espantosas, essas não são naturais. Essas são coisas espirituais que faz com que faz as pessoas gritar para aos rochedos e as montanhas e tudo demais para que caia em cima delas. Agora, vejam que isso foi o que vemos ali. Foi o que vimos ali no livro Os Selos, na página 369 e 370. 369 nos fala que eles tinham estado em culto como esse e eles tinham desprezado a misericórdia de Deus pela última vez. Aí foi que ele escreveu: Elias e Moisés, o que recebe sua mensagem, recebe misericórdia. E neste parágrafo da 370, onde fala, quando a pessoa despreza a misericórdia, aí desenhou uma estrela de Davi. Ou seja, os ministérios de Moisés e Elias. O único que lhe resta é o juízo, pense nisto. Então ali se encontrava, não tinham nem onde se esconder. E a Bíblia diz que dizia aos montes e aos rochedos, vejam, aqui foi onde ele falou, e também na união invisível, que ele pregou em 65, neste ano que ele se foi, um mês antes dele partir, aí ele mencionou isso, que ele tinha pregado em 63, na abertura do 6º selo. Então aí estava, e não tinha nem onde se esconder. A Bíblia diz que diziam, as montanhas e aos rochedos, cai sobre nós, e nos esconda do rosto daquele. Aí ele escreveu, juiz, que está sentado sobre o trono. Aí ele escreveu, trono de Davi, porque vem como filho de Davi, e da ira do cordeiro. Aí ele escreveu, leão. João viu um cordeiro, mas o ancião disse, ele é o leão da tribo de Judá. Aí é onde muitos tropeçam. Eles tentaram arrepender, mas o cordeiro já tinha vindo para reclamar os seus. Falam, é porque a ressurreição não aconteceu. Mas, se está sendo realizada a obra de reclamação, como vai cumprir a ressurreição se a igreja noiva ainda está recebendo a fé do rapto e ele ainda está nessa obra de reclamação, pescando esses peixes, dando esse puxão e pescando esses peixes grandes? Espere um momentinho até terminar de realizar a obra sob a terceira etapa, então ocorrerá a ressurreição. Enquanto isso, está nessas fases, nessas etapas da terceira etapa. Mas o cordeiro já tinha vindo para reclamar os seus. Eles clamaram às montanhas e para os rochedos. Aí ele escreveu reinos e governadores. E oraram, mas as orações foram feitas tarde demais. Aí escreveu, não tinha sangue no propiciatório. Orações fora do tempo aceitável, ele escreveu ali. E aí, quando fala com Elias e Moisés, ele escreveu reclamação. E são os ministérios de Moisés e Elias na obra de reclamação, realizando o cumprimento da visão da capa. Continue. Eu estou na união invisível. Isso não é natural. Essas não são naturais, são coisas espirituais que fazem as pessoas gritarem para as montanhas e os rochedos e tudo demais para que caia em cima delas. A loucura total e completa que em seguida esse mundo entrará. Do lado esquerdo ele escreveu loucura e vem a quinta dimensão. Pessoas que estarão ficando cada vez mais loucas e vendo espírito e coisas da quinta dimensão.
estarão sendo atormentados por ter rejeitado o ministério de Moisés e Elias. E tudo isso irá de uma forma progressiva para eles também. Já está quase aí agora. Na loucura total e completa que em seguida esse mundo entrará. Já está quase aí agora. E vocês podem ver as pisadas dos passos deles. Aí está desfilando na rua, da rua direto ao banco da igreja. Loucura total. Fazem coisas que um ser humano nem pensaria fazer. É um ser civilizado. Observa o que Hollywood fez com as mulheres. Olha como roubaram a aparência sagrada da mulher. E podíamos dizer, ela perdeu tudo isso. E por que fez isso? Como fez isso? Porque teve um elemento sutil chamado igreja, como teve lá no Jardim do Éden. Uma pessoa sutil, o diabo entrou na igreja igualmente como ele fez no Jardim do Éden e enganou eles. Ela está enganada. A mulher pensa, ela não deseja cometer o erro. E ela não desejou fazer o mal, não foi voluntariamente. Do lado esquerdo escreveu o Jardim do Éden. Mas a Bíblia disse que ela, em 2 Timóteo 3, a Bíblia diz que ela foi enganada. E a enganada não é quando você faz voluntariamente, é quando você é enganada para fazer. Viram? Aqui atrás ele escreveu. As pessoas estarão totalmente loucas e verão a quinta dimensão. Agora, nosso irmão William continua dizendo aqui, na mensagem, o poder do Espírito Santo encarnando e operando em sua igreja. Através desta manifestação, virá o cumprimento da visão da capa. De qual manifestação? Da manifestação do Espírito Santo encarnada em um homem neste tempo final. Portanto, veremos o Espírito Santo neste véu de carne, trabalhando, operando na visão da capa, tanto para que apareça, ou seja, ele é um empreiteiro, é um carpinteiro, é um instrumento, o qual Deus usou e continuará usando em tudo que corresponde à materialização da parte física, que já está funcionando, já estamos usando, falta alguns detalhes. Tanto para que apareça, ou seja, para a construção, aí temos o empreiteiro, como também para o ministério que estará sendo operado no cumprimento da visão da capa. Ou seja, que aí estão os dois. As duas obras. Uma Deus o usou e continuará usando para que apareça, e apareceu, ou seja, que tem estado frente a todo esse trabalho, e nele mesmo o Espírito Santo estará operando este ministério, que estará sendo usado pelo Espírito Santo no cumprimento da visão da capa, viram? E na mensagem O Selo de Deus, aqui na página 11 nos diz assim, aqui em um lugarzinho, ele disse, por qual via o sinal chegou? Com que as igrejas foram marcadas? Qual foi o sinal? Sabemos que Caim teve a marca, mas qual foi o sinal? A ressurreição. No dia de hoje, hoje é a marca, o sinal da igreja, o sinal do Espírito Santo. Aí embaixo ele escreveu, o sinal para a noiva é igual o Espírito Santo através de carne. O nosso irmão William continua dizendo aqui, tão simples assim será a obra do Espírito Santo nesse tempo final, na era da pedra angular, na etapa de ouro da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Seria tão simples, seria tão humilde, irmão Branham disse, que se não vigiássemos, passaria e não perceberíamos. Tão simples assim. Como seria? Pois seria em um operário da construção, realizando a construção, e também Deus o usando no ministério correspondente à visão da capa. E na página 44 da mensagem A Estatura de um Varão Perfeito, aí ele disse, e aqui no nosso próprio país, falando as coisas que dizem, zombando dessas coisas, e depois o seu próprio dinheiro testifica que o selo do universo inteiro é Deus. Vocês vejam o olho ali sobre a pirâmide, aí do lado esquerdo ele escreveu o selo do universo.
Isso é o grande selo, a pedra da coroa. Nunca foi colocada sobre a pirâmide e não entendia. Por quê? Porque a pedra da coroa foi rejeitada, a cabeça, Cristo, mas algum dia virá. Aí ele escreveu, segunda vinda. E escreveu a vinda de Cristo é igual Moisés e Elias. Agora, na construção deste edifício, essa estatura, começamos com o alicerce, o fundamento da fé. Depois, virtude, ciência, temperança, paciência, temor de Deus, amor fraternal. Agora, o que fazer? Estamos esperando a coroa, que é amor. Do lado direito escreveu, a mente é igual Cristo, e desenhou uma pedra angular e colocou uma seta para a pedra angular. Estamos esperando a coroa, que é amor, porque Deus é amor. E Ele é quem controla tudo e é a potência de cada uma dessas coisas, sim, Senhor. Agora, aqui no desenho, em cada degrau, tem umas ondas e é o Espírito Santo descendo através de Cristo. O Espírito Santo está sobre tudo isso para soldá-lo, para assim construir o quê? Uma igreja perfeita para receber a pedra da coroa. Um pouquinho mais adiante, na página 45, como na metade da página. Vocês se lembram a mensagem intitulada Árvore Noiva? Que a comer e depois cortar, saíram galhos denominacionais e ele os cortou. Levantaram outra igreja, galhos denominacionais, e ele os cortou também. Mas o coração daquela árvore continuou crescendo. No tempo do entardecer haverá luz, você viu? Então é quando Cristo vem, o Espírito Santo. Em cima ele escreveu, em carne humana, Moisés e Elias. E ele desenhou uma pedra angular e colocou uma seta para a pedra angular. E escreveu restauração da árvore noiva. E escreveu também Zacarias 14:7. O Espírito Santo, Jesus vem e assume seu lugar na cabeça da igreja. Aí ele escreveu como o anjo forte, vem? A vinda do Senhor, esse anjo forte do Apocalipse capítulo 10. Então é quando ele ressuscitará essa igreja, sendo que é o seu próprio corpo. Aqui está o corpo. E em aqui ele escreveu a vinda, e escreveu a vinda do Senhor hoje na cabeça do corpo místico, a igreja. E Deus espera que nós, como indivíduos, cresçamos igualmente como Ele formou sua igreja. No fim de cada era da igreja, vai formando uma só igreja. Agora, não foi requerido daqueles sob Lutero o mesmo que foi requerido daqueles sob Wesley. E também não foi requerido daqueles sob Paulo o mesmo que foi demandado aos que estiveram sob Martins. Mas ele esteve formando a sua igreja igualmente como formou o seu corpo. Do lado direito, ele desenhou uma pedra angular e as eras. Então ele disse a seu povo. Então Pedro disse, aqui primeiro foram 7 coisas. Fé, virtude, você viu? Já vem subindo. Ciência, temperança, paciência, temor de Deus, amor fraternal e depois o amor de Deus, o Espírito Santo. E aí escreveu, Deus em carne humana, o anjo forte. Cristo, na forma de Espírito Santo, vem sobre você no batismo verdadeiro do Espírito Santo. Aqui embaixo ele escreveu, o verdadeiro batismo do Espírito Santo. Em cima ali escreveu, a plenitude. E você, tendo todas essas virtudes seladas por dentro, então Deus vive em um tabernáculo que é chamado o tabernáculo vivente da morada do Deus vivente. O nosso irmão William continua dizendo aqui. Vamos ler o parágrafo. Tão simples assim será a obra do Espírito Santo neste tempo final, na etapa da era da pedra angular, a etapa de ouro da Igreja do Senhor Jesus Cristo, a etapa de adoção para os filhos de Deus, ou seja, a etapa para a ressurreição dos mortos em Cristo, em corpos eternos e glorificados, e para a transformação dos crentes em Cristo, que permanecerão vivos quando ocorrer a ressurreição dos mortos em Cristo. Vimos como o Espírito Santo estaria trabalhando, atuando nesse tempo final, e que através desta manifestação viria o cumprimento da visão da capa, ou seja,
através da manifestação do Espírito Santo neste véu de carne, estaríamos vendo tanto para que aparecesse a construção, como também para o ministério que Deus estaria operando por meio do Espírito Santo no cumprimento da visão da capa. Os 40 dias de Jesus na terra antes do rapto. Vamos ficar de pé e assim vamos deixar conosco com esse tema, os 40 dias de Jesus na terra antes do rapto, ao nosso precioso irmão e amigo doutor William Soto Santiago.